Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, bora conhecer mais alguns detalhes sobre Digimon que vocês provavelmente não conheciam. Antes de começar então, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Bora começar! Durante toda a história da franquia Digimon, muitas competições de desenho aconteceram, onde os fãs podiam enviar seus desenhos e, se eles fossem os vencedores, esses desenhos se tornariam então Digimons oficiais. O que poucas pessoas sabem é que muitos Digimons extremamente conhecidos e populares surgiram graças a isso também, como por exemplo nessa imagem que vocês já estão vendo aí. O Kabutrimon, que é o Digimon principal para esse detalhe, surgiu graças a isso. O que poucas pessoas sabem também é que o Kabutrimon surgiu graças a um desenho de um personagem que já existia, um besouro robô que apareceu na série Mega Man. Mais especificamente o nome dele é Gravity Beetle, um chefe que apareceu no jogo Mega Man X3. Então se você já jogou Mega Man X3, você sabe muito bem que chefe é esse. E também, curiosamente, muitas pessoas sabem que o Atlur Kabutrimon, ou Mega Kabutrimon, que é o nível perfeito do Kabutrimon, tem duas formas, né? Uma variação, aquela que apareceu em Digimon Adventure, com as cores mais vermelhas, e uma outra com as cores mais azuis. A variação com cores mais azuis é quase a mesma coisa desse chefe do Mega Man X3. Eu diria que talvez essa forma do nível perfeito para o Kabutrimon foi desenvolvida apenas para ficar um pouco mais próxima do que foi o desenho original. Ou seja, sim, o Kabutrimon surgiu graças a um chefe dos jogos da série Mega Man. O grupo dos 12 deuses do Olimpo se tornou uma das partes mais importantes e populares da franquia Digimon. Inclusive, muitas pessoas querem ver os Digimons desse grupo participando de mais histórias no futuro. Animes, mangás, jogo de cartas, jogo de videogame. A gente sabe até que em jogos de videogame futuros eles vão ter muito mais foco. Porém, muitas pessoas não sabem no que exatamente foram inspirados os 12 deuses do Olimpo. O que cada um deles representa mesmo. Então, como por exemplo a Junomon. A Junomon, que é um dos Digimons mais importantes para esse grupo, a parceira do Jupitermon, apesar dela ser uma deusa, ela lembrar de certa forma a Angelomon, por exemplo, ela é um Digimon pássaro de certa forma. Ela é baseada nos pavões, inclusive se você prestar atenção na capa azul dela, você vai perceber que essa capa é feita de penas de pavão, né? Você vai perceber que são muito semelhantes. Isso se deve ao fato de que as deusas representadas pela Junomon no mundo digital, também têm conexão com os pavões. O animal principal da deusa Hera é o pavão. Isso é muito interessante, tem muito a ver com a personalidade dessa Digimon também. E é muito legal porque isso provavelmente mostra que a Junomon poderia facilmente ser uma evolução do nível Mega para linhas evolutivas de Digimons pássaros. Não são todos os Digimons que são naturais do mundo digital. Alguns deles, por exemplo, foram criados por humanos. Em certos universos, quando os seres humanos, quando o mundo real acaba entrando em contato com o mundo digital, eles descobrem que os Digimons podem ser mais do que apenas seres que vivem em um mundo diferente. Eles podem ser, por exemplo, bichinhos de estimação, como é o caso do Labramon e dos níveis de treinamento dele. Se você for na descrição desses Digimons, você vai ver que eles foram criados por humanos, e eles foram criados por humanos literalmente para serem bichinhos de estimação, para serem parecidos com aqueles cãezinhos que você adota em algum lugar. Diferente desses cãezinhos, eles acabam sendo Digimons muito poderosos. Eles protegem, por exemplo, seus donos e coisas parecidas. Um ponto bem interessante sobre tudo isso é que nas histórias onde o Labramon apareceu, principalmente em um dos filmes de Digimon Tamers, onde ele era visto como esse Digimon que foi criado por humanos artificialmente, eles acreditavam que esse Labramon não poderia evoluir mais, que esse era o nível máximo dele. Isso está inclusive na descrição do Labramon. Que ele não passaria dessa forma, ele continuaria como Labramon para sempre. E a gente sabe que isso não é realidade, O mundo digital acabou modificando um pouco as coisas, porque mesmo que os seres humanos criem um Digimon dessa maneira, não é como se os outros Digimons não tivessem surgido do mundo digital, graças a informações que os humanos colocaram na internet. Então o Labramon acabou conseguindo suas próprias evoluções, se transformando de maneiras diferentes, e por aí vai. Mas é bem interessante saber que existem muitos Digimons que foram criados de maneira artificial. Aparentemente, o Garurumon não é apenas popular com os fãs da franquia Digimon, ele também é popular com os próprios Digimons dentro do mundo digital, porque ele tem alguns rivais, ele tem alguns Digimons que são vistos como o oposto dele, como por exemplo esses dois que estão aparecendo para vocês aí, o Fangmon e o Lynxmon.
tem literalmente o nome do Garurumon mencionado na descrição desses dois Digimons, por dois motivos meio diferentes. No caso do Fangmon, ele é literalmente o lobo mau do mundo digital. Ele nasceu no mundo digital literalmente graças às informações do lobo mau dos contos de fada. E por isso ele é visto como um lobo das trevas, basicamente. Por isso, ele é meio que visto como o oposto do Garurumon. Ele seria as trevas e o Garurumon seria a luz, de certa forma. E no caso do Lynxmon, ele é visto como um rival para o Garurumon. Eles são rivais dentro do mundo digital, né? Provavelmente porque um se foca mais em ataques de gelo e outro mais em ataques de fogo, apesar de que o Garurumon tem uns ataques de fogo também. Acho que tem um pouco a ver também com o lugar onde eles vivem no mundo digital, e também pelo fato de que o Garurumon é um lobo, enquanto o Lynxmon é um felino de fogo. Então é bem interessante aí. Esses dois Digimon são vistos como rivais de certa forma para o Garurumon, e provavelmente se eles se encontrarem no mundo digital, vai ser uma batalha com certeza. Existem muitos Digimons humanoides, como por exemplo os Angemons, alguns dos Digiespíritos, alguns dos 12 deuses do Olimpo, e por aí vai. E uma questão que muitas pessoas já perguntaram é: será que se esses Digimons removerem parte da armadura deles, como o capacete, por exemplo, eles realmente se parecem com humanos ou com elfos por baixo dessa roupa ou por baixo dessa armadura? E a resposta aparentemente é sim, eles provavelmente se parecem com humanos ou com elfos. Né? Tem algumas artes oficiais para alguns Digimons mais antigos que mostram isso pra gente, como por exemplo o Piedmon, onde a gente vê ele sem máscara, ou o Holy Angemon, que realmente se parece com um elfo, sem a máscara, sem a armadura e tudo mais. Então, muito provavelmente em uma batalha, se um Digimon tiver sua armadura danificada ou destruída, ele vai ficar sem essa armadura, sem parte da armadura, como por exemplo o Seraphimon, né, e por aí vai. O que é muito interessante, quer dizer que talvez exista a possibilidade de que Digimons troquem de armadura, ou troquem de roupa. E a gente vê, por exemplo, Digimons que realmente se parecem com humanos sem estarem usando armadura nenhuma, como é o caso da Tinkermon, ou do Petermon, ou do Captain Hookmon, que são Digimons que realmente se parecem muito com humanos. Então a resposta é sim, né? Se um Piedmon quiser tirar a máscara dele, ele pode. A gente vê algumas transformações mais focadas na forma humanoide deles, que acontecem às vezes. Quem assistiu o Digimon Ghost Game, por exemplo, viu isso acontecendo com vários Digimons, como o Myotismon e o Piedmon mesmo, né? Eles têm formas humanoides para que eles se disfarcem no meio das pessoas no mundo real. Mas mesmo se eles estiverem na forma de Digimon deles, eles ainda podem tirar a máscara e eles podem mudar de roupa ou de armadura tranquilamente, e eles vão continuar sendo os Digimons, porém com uma forma muito mais parecida com os humanos ou com seres parecidos com os humanos. Eu acredito que talvez alguns deles percam um pouco das suas habilidades e seus poderes se eles tirarem suas armaduras, como é o caso de um anel sagrado. Se um Digimon que possui o anel sagrado remover o anel sagrado, esse anel sagrado vai parar de amplificar os seus poderes sagrados, como é o caso de uma Angelomon, por exemplo. E daí ela vai provavelmente ficar um pouco mais fraca, o que é muito interessante. A gente vê um exemplo disso acontecendo em Digimon Adventure 2, onde a Teiyumon, que tinha um anel sagrado, perde o anel sagrado dela em certo momento. E isso é possível de acontecer aparentemente com qualquer Digimon, o que é muito interessante. Então, galera, esses eram os 5 detalhes interessantes sobre o Digimon que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Acho que todos eles foram muito legais. Eu quero saber o que vocês acharam. Então deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.